Bom dia. Tava travando, eu saí e entrei de novo. Vamos ver se as meninas vão entrar. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Dani. Bom dia, G. Eu entrei antes, mais cedo, mas estava travando. Agora eu preciso saber se estão me ouvindo e me escutando bem. Bom dia, Roslaine. A minha imagem estava travada, por isso que eu saí. Tule, bom dia. Melhorou, Tule, a imagem? Tá travada ainda? Agora deu, beleza. Bom dia, Cíntia. Vou esperar todo mundo que tava antes entrar. Bom dia, Marcela. Tudo certo agora, ótimo. Peraí, a Dani perguntou se meu bebê tá melhor. Tá melhor. Tá com febrinha ainda. Teve febre de madrugada de novo. Mas tá medicado, tá dormindo agora. Bom dia, a outra Dani. Vamos pegando a Bíblia aí? Ó. Dezembro, dia 6. Provérbios 6. Mas continue aí, orando por nós. A outra Dani também, a Dani Campos, tá com um filhinho doente. Continue orando por nós. Aí minha mãe entrou de novo. Bom dia, Dri. Vão mandando aí a live e vão pegando a Bíblia. Ó, quem tá com a Bíblia em mãos, dá um joia pra mim. Já tomou seu café? Eu já tomei o meu, ó, até já acabou. Quem tá com a Bíblia, dá um joia. Manda pra mim. Isso mesmo, Jéssica. Peraí que eu vou buscar um negócio que eu vou mostrar pra vocês. Peraí que eu já volto. Voltei. Ó, trouxe meu caderninho. Porque ontem eu fiz um resumo de tudo que Deus já falou pra gente, com a gente. Gente, tá demais, né? Quem tá aqui desde o primeiro dia? Ah, minha mãe falou que tá sem a Bíblia aqui, mas vai acompanhar minha leitura, então presta bastante atenção. Ó, um resumo, gente. Resumo do que Deus falou nesses dias. Ju, bom dia. Tem um monte de meninas aqui que estão comigo desde o primeiro dia, né? E sabe por que eu fiquei encantada? Quando eu comecei a escrever, a sequência cronológica e uma sequência muito linda. Como que Deus é perfeito, né? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois isso. E aí você vai vendo que é simples, né? A palavra de Deus, ela é simples. A gente só precisa fazer o quê? Ler. Nos dispor. Tá aqui com o coração realmente conectado, entregue pra Ele. Que Ele fala. Ele fala. E a gente tem que fazer só o quê? Obedecer. Maravilhoso. Isso mesmo, ó. A Jéssica tá aqui comigo desde o primeiro dia. A Adri tá comigo desde o primeiro dia. A Dani Campos tá comigo desde o primeiro dia. Ó, hoje só tem minha família aqui, ó. Meu marido, bom dia. Vamos lá, vou começar. Podemos começar? Vou estar chacoalhando o celular. Ó, antes de começar, eu vou ler aqui só os principais versículos que a gente já estudou essa semana. Hoje é sábado, a gente tá lendo a Bíblia desde segunda. Quem tá comigo aqui desde o primeiro dia, Ju também. Não é gostoso que a gente já criou o hábito? No primeiro dia foi horrível acordar cedo, não foi? Aí agora a gente já tá assim, ó, na expectativa, não é? Pra levantar logo, pra começar, pra pegar a Bíblia. Isso que a gente tem que ter em mente. Era esse meu objetivo. E só foi 6 dias. Imagina quando tivesse sido 30.
Ó, no primeiro dia, para quem tá aqui pela primeira vez, no primeiro dia, a gente falou sobre o princípio da sabedoria, que é o quê? Temer ao Senhor. Versículo 7, 1:7, fala o quê? Para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. No dia 2, a gente falou sobre pedir sabedoria, né? Capítulo 2, versículo 3. Peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Então, primeiro eu temo ao Senhor, né? Se eu quero ser sábia. Primeiro eu vou temer ao Senhor de todo o coração. Vou andar nos caminhos dele. Depois eu vou pedir sabedoria. Porque não é algo natural, eu preciso pedir para o Senhor. E nessa súplica, nessa petição, entra também a minha busca, né? Entra a minha busca. Então eu preciso querer, eu preciso buscar. Eu preciso acordar cedo, eu preciso renunciar a algumas coisas, eu preciso me dispor. No dia 3, a gente falou sobre confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, na própria inteligência. Que é Provérbios 3, 5. A gente falou sobre não sermos orgulhosas, né? Sermos humildes, entender que não vem de nós, não é sobre nós, não é sobre mim. Não sou eu que sou sábia, é o Senhor que me dá a sabedoria. E se eu me apoiar no meu próprio entendimento, vai dar tudo errado. Se eu acreditar que o meu coração é bom, tá tudo errado, porque o coração do homem é podre e enganoso. Então, eu tenho que buscar o Senhor, buscar sabedoria e não confiar em mim mesma, confiar apenas no Senhor, confiar nele. No dia 4, eu marquei aqui Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou aquela outra versão que fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom dia, Thay. Então, guardar os pensamentos, guardar o coração. O que mais também? Pagar o preço, né? Porque para ter sabedoria eu preciso pagar um preço de renúncia. Você viu como que as coisas vão caminhando? Ontem a gente falou sobre a imoralidade, sobre guardar a pureza, né? Prestar atenção na sabedoria, porque com a sabedoria nós vamos saber como proceder. Tá aqui, ó, no versículo 1 e 2. Se eu prestar atenção na sabedoria, eu vou saber me comportar e as minhas palavras mostrarão que eu tenho conhecimento das coisas. E o versículo 21, que foi o que a gente falou por último ontem, que Deus sabe por onde eu ando e vê tudo o que eu faço. Então, fuja da imoralidade e fique atento à sabedoria. Olha que coisa mais linda. E hoje, o que nós vamos falar hoje? Tá em branco aqui, ó. Vai anotando também se você tem um caderno aí. Depois que acabar a live, aí você continua aí sentadinha com a sua Bíblia. Hoje é sábado, né? Talvez hoje é um dia mais tranquilo. Faz suas anotações, reflete de novo, pede pro Senhor, né? Continuar falando com você. Vamos lá, vou começar. Então, capítulo 6. Para quem tá pela primeira vez, eu leio sempre na nova tradução da linguagem de hoje. Se você tem a sua Bíblia aí, tá em outra tradução, não se preocupe, acompanha mesmo assim. Eu vou falando quais são os versículos, tá? Então, vamos lá. Versículo 1, capítulo 6. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você desta obrigação. Não durma, nem descanse. Saia desta armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Versículo 6, super conhecido. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar aí deitado? Até quando? Quando você vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar um pouco mais. Versículo 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte.
Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. 16. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar. Então, eu estou no capítulo 6, versículo 16. Outros conselhos. Vamos prestar atenção aqui, ó. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar. O que será, gente? Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Versículo 20. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar e protegerão você de noite e aconselharão o seu dia. As suas instruções são como uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Versículo 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a sua roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os seus pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. Versículo 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si próprio. 33. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Poderoso, né? Acabou, gente. Outros conselhos. Eu disse ontem, né? Eu disse ontem pra vocês bem assim, não sei se só quem tava aqui vai lembrar. Falei, gente, Provérbios, ele tem instrução pra tudo. Tudo. Ele começa aqui o capítulo 6, falando sobre fiador, né? Falando sobre negócio, sobre dinheiro. Aí depois ele fala sobre preguiça. Depois ele conta aqui, ó, 7 coisas que o Senhor odeia e fecha de novo com o quê? Com aquilo que a gente conversou ontem, né? Sobre a imoralidade, sobre o adultério, sobre o casamento. Maravilhoso. Às vezes a gente pode ler assim e falar, nossa, que forte. Nossa, pra que tudo isso? Porque a mente humana precisa ouvir desse jeito. Por isso que eu gosto de ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Porque não parece que é uma pessoa assim falando pra você? Não, faz isso, presta atenção. Olha isso, né? Estão comigo aqui? Escreve alguma coisa aí. Pra gente orar. Vamos grifar. O que nós vamos grifar hoje? Nós vamos grifar as 7 coisas que o Senhor detesta. Grifa aí, versículo 6, 16, 17, 18 e 19. Anota. Outros conselhos hoje, hein? Então, grifa aí, versículo 16, 17, 18 e 19. As 7 coisas que o Senhor odeia, eu vou repetir aqui pra gente gravar e ficar no nosso cérebro. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. É forte, né? O que vocês escreveram aqui? Amém. Pés que se apressam para fazer o mal. Uau! Deus nos ama muito mesmo, né, amiga? Porque nos disciplina sem desistir de nós. Isso mesmo. É isso. Ontem a gente leu, né? Não sei se foi ontem, antes de ontem, que o pai que ama disciplina os seus filhos, né?
Então, o amor do Senhor é realmente muito grande por nós. A ponto dele, entre aspas, perder o tempo dele repetindo 1000 coisas óbvias pra gente, né? Tipo, meu filho, não minta. Aí você fala, precisava falar isso? Claro que precisa. Porque a gente mente. A gente mente na cara dura, né? Na verdade? Mas Deus precisava falar que as mãos que matam gente inocente é uma coisa horrível? Precisa? Precisa. Precisa porque mesmo falando português claro, a gente vai lá e erra, porque a gente é pecador, não é? A gente é pecador, a gente não presta mesmo, a nossa carne é fraca. Se a gente não tiver cada dia mais perto do Senhor, a gente vai pecar. E aí a gente tem que parar com esse olhar de julgo, né? De ficar julgando as pessoas. Ah, mas eu jamais faria isso. Nossa, tá vendo fulano que fez? Nossa, eu nunca faria isso. Primeira coisa que o Senhor odeia é o olhar orgulhoso. Olhar orgulhoso. Então não bata no peito e fala assim, comigo jamais vai acontecer. Não, eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu leio a Bíblia. Eu jamais vou cair nessa, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é bom a gente ler mesmo Provérbios 1 milhão de vezes. E ler de novo. E ler que a formiga que trabalha. E ler que a preguiça é pecado, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Ela não tem líder, ela não tem chefe, ela é um inseto irracional. E ela consegue guardar comida pro inverno. E a gente morre de preguiça de acordar às 5 da manhã para ler a Bíblia. Né, gente? É isso. Anotaram o que vocês escreveram aqui? Deixa eu ver. A Ju colocou aqui, né, as 7 coisas. Pés que se apressam para fazer o mal. Os que semeiam discórdia entre os irmãos. Aqueles que matam inocentes, mentiras. Marcela colocou. Provérbios é realmente um manual de vida plena. Sim. Ó, o Joner entrou. Bom dia, Joner. Olhar orgulhoso. Isso mesmo. Eu vou mexer aqui, meu celular treme. Muito bom. Vamos orar então? Anotaram aí? Então, a partir de hoje, ninguém mais preguiçoso, ninguém mais orgulhoso, ninguém mais mentiroso, certo? Ninguém mais com olhar julgador para os outros, todo mundo cuidando da sua própria vida, ninguém dando nome para ser fiador, e se der o nome para ser fiador, cuidado, porque você vai ter responsabilidade sobre isso, se a pessoa não pagar é problema para você, então cuida. Isso. O que mais? Não provoque briga entre os irmãos. Vamos ter o coração bom. E, igual a gente falou ontem, cada um vai cuidar do seu relacionamento, do seu casamento, fugir da imoralidade e saber que tudo que a gente planta nessa vida a gente colhe. Tudo. Aqui no final, ele fala, né, que a pessoa que causa adultério passará vergonha, levará uma surra, ficará desmoralizado. Pra que você vai procurar sarna para se coçar? Não é? Cuida da sua vida. Acorda, lê sua Bíblia, pede direção pro Senhor, faz uma oração, cuida bem dos seus filhos, da sua família, trabalha, faz aquilo que o Senhor te deu nas mãos para fazer, não é? Faz bem feito. Vamos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. A gente quer um mundo melhor? Todo mundo quer um mundo melhor? É muito fácil sentar na cadeira e ficar falando, porque esse mundo tá isso, porque esse mundo tá assim, porque a política é isso, porque porque tá calor, porque tá frio, e reclama. O que a gente tem que fazer? Levantar, trabalhar, cuidar da nossa família, fazer a nossa parte, porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, a gente vai construir um mundo melhor. Amém? Amém. Então vamos orar. Eu já falei muito agora. Vamos lá. Feche o seu olho aí, onde você estiver. Amanhã, domingo, hein? Domingo, quero todo mundo aqui comigo. Olha, temos bastante gente ao vivo. Amanhã é o dia do Senhor, né? É o dia que Ele fez pra nós. Entrou mais uma pessoa aqui, ó. Liviana. Amém. Seja bem-vinda. A gente já leu e agora a gente vai orar, fazer uma oração, pedir pro Senhor guiar nossa vida, nossos passos, para Ele abençoar nosso sábado.
Fecha o seu olho aí onde você tá e não fica boiando. Não fica reparando em mim, não fica olhando o que está acontecendo em volta. Fecha o seu olho e concorda comigo aqui na oração. Faz a sua oração aí. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, eu quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer por mais um sábado, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. Obrigado porque não são palavras minhas. Não sou eu que estou falando, é o teu Espírito Santo através da tua própria palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todas as pessoas que estão aqui ao vivo comigo. Obrigado por aquelas que ainda vão assistir. Eu peço que o Senhor continue a ministrar no nosso coração aquilo que tem que ser ministrado. Que o Senhor continue, Senhor, a abrir a nossa mente, a abrir o nosso coração e esculpir essas palavras para que todos os dias a gente possa se lembrar. Hoje a gente leu sobre conselhos de Salomão, sobre a nossa vida prática. Eu te peço que isso não fique apenas no intelecto, apenas na mente, mas que isso realmente se torne uma atitude, se torne uma coisa prática. Que realmente a gente pense antes de realizar os nossos atos. Eu te peço que hoje a gente possa, a partir de hoje, não mais falar, eu não sabia, eu fiz porque foi sem querer. Não, que a partir de hoje a gente possa tomar responsabilidade daquilo que foi lido. Porque a tua palavra, ela é libertadora. Ela nos liberta da escravidão do pecado, ela nos liberta do egoísmo, ela nos liberta de tudo aquilo que não vem de ti. Não é à toa que lá em João fala que se a gente conhecer a verdade, ela vai nos libertar. E hoje, verdadeiramente, estamos sendo libertos do pecado, libertos daquela falsa sensação de que, todo mundo faz, eu vou fazer, eu não sabia. Deus, que isso possa ser quebrado, em nome de Jesus. Quando a gente vê coisas ruins acontecendo, pessoas fazendo coisas erradas, que a gente simplesmente enxergue aquilo como algo mal, não julgue, que a gente vigie, para que nós também não façamos. Deus, guarda a nossa mente de toda e qualquer sedução, de toda qualquer paixão mundana, que nós possamos ter o nosso coração sempre voltado ao Senhor. Guarda a nossa boca da mentira, da reclamação, do murmúrio. Guarda, Senhor Deus, os nossos olhos daquilo que não provém de Ti, que a gente possa ver só aquilo que é bom, que é agradável, que a nossa boca possa falar só palavras de bênção, possa só falar bem. Guarda os nossos olhos para que não sejam olhos altivos, orgulhosos. Guarda, Deus, os nossos pés para que eles possam caminhar aonde tem paz, aonde tem bênção, para que eles possam levar o Evangelho. Guarda as nossas mãos, para que onde a gente tocar possa ser bênção. Guarda, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa família, assim como a gente orou ontem. Guarda o nosso casamento, a nossa casa, que a nossa casa possa ser firmada sobre a rocha, sobre aquele que tem todo o poder. Guarda, Senhor Jesus, tudo que for nosso, e que nesse dia a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que mesmo com problemas, com preocupações, com afazeres, mesmo com tudo ao nosso redor, a gente possa permanecer firme, firme no propósito de cumprir a tua palavra, firme no propósito de te servir de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Eu te peço que o Senhor continue conosco, que essas palavras continuem ecoando ao longo desse dia e que através de nós, a começar em mim, muitas pessoas sejam impactadas pelo Senhor. Eu peço por cada pessoa que está aqui ao vivo, que se cada um aqui ao vivo puder impactar a vida de mais um, nós já estaremos fazendo grandes coisas para o Senhor. Que através de cada pessoa que está aqui ao vivo, outras pessoas possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque nossa palavra fala que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. E que esse amor seja revelado através de atitudes, de serviço, de palavras, que através de nós, através desse momento aqui de live ao vivo, outras pessoas também possam experimentar o buscar o Senhor, possam experimentar a sabedoria, possam experimentar viver uma vida íntegra. É isso que nós te pedimos. Guarda o nosso coração para que amanhã a gente possa estar aqui de novo. Mais um dia na tua presença. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Ó, deixa eu falar uma coisa. Manda um amém aí, se você tá aqui ainda comigo até o final. Agora, no final de semana, eu vou tirar as lives lá do feed, tá? As que já passaram, porque senão vai carregar demais. Mas daí eu vou abrir um canal no YouTube e vou jogar tudo lá. Depois eu divulgo lá qual que vai ser o canal, mando o link e tudo mais. Se vocês quiserem depois seguir, compartilhar, assistir de novo, tá bom? Então, se você conhece alguém ainda que não tá participando da live, que gostaria de buscar o Senhor de todo o coração, que tá tendo dificuldade de ler a Bíblia, tá tendo dificuldade de ter um tempo devocional, que não sabe fazer, que não entende, manda o meu perfil para essa pessoa, manda o link da live e vamos compartilhar o que é bom, né? Semana passada eu falei no meu Instagram que eu ia começar a compartilhar tudo que fosse bom. E não tem coisa melhor do que isso aqui, né? Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus, do que a comunhão entre os irmãos, do que falar daquele que nos salvou. Beleza? Ó, um beijo pra vocês. Amanhã, 5h29, estarei aqui aguardando vocês. Até mais.